Fala galera, beleza? Meu nome é Renato e eu faço parte do Medicina com Humor. Bom, antes de mais nada, eu peço mais uma vez para que você, criaturinha, se inscreva no canal, por favor. Seja gentil nos comentários, tá? Senão o titio briga. Largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá, largado... Curte o vídeo, tá? Siga a gente em todas as redes sociais. A gente tem um Facebook bastante pungente. Temos também um Instagram e temos pretensões de entrar em outras mídias, mas isso fica para um outro dia, né? Bom, hoje eu vou fazer uma certa complementação do vídeo anterior, que foi falando sobre como achar um curso de mestrado e doutorado aqui no Brasil. Hoje eu vou falar como achar e o que precisa para fazer um doutorado ou mestrado fora do Brasil. Eu tive a experiência de procurar e pesquisar sobre esses programas fora e apliquei para, acho que para uns 5 ou 6, e a minha experiência foi basicamente na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos, ou na América do Norte, digo. Tá? Então eu vou falar dessas regiões. Tá? Basicamente o que você precisa para aplicar para esses programas é vontade. Você precisa ter interesse, cara. Você precisa querer fazer isso. Precisa sentir tesão pela pesquisa, sabe? Precisa falar assim, nossa, mas eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso eu morro, entendeu? Porque não é um negócio fácil, não é um negócio que vai necessariamente te trazer os melhores sentimentos de primeira, e não pode ser pautado apenas porque a situação aqui no Brasil não está tão boa, tá? Ainda assim, tem muita oportunidade boa rolando por aqui, viu? Então, a primeira coisa que você tem que ter é interesse, tem que ter tempo também. Aliás, tempo já é a segunda coisa. Olha, eu já tô me atropelando aqui, meu Deus do céu. A segunda coisa, tempo. Precisa ter tempo para ver, precisa ter tempo para pesquisar com calma, tá? Eu comecei a pesquisar 3 anos antes de fazer a aplicação. Mas então eu preciso de 3 anos para aplicar? Não, você não precisa de 3 anos. Eu fiz 3 anos, mas você pode fazer com 6 meses, enfim. Tem que ter um tempo, tá? Para você ler e tal, ter certeza de que é aquilo, de que é isso mesmo que tu quer. Quase uma coisa de autoconhecimento, saca? Terceira coisa, tem que ter proficiência em inglês. Precisa, obrigatoriamente, ter proficiência em inglês. Ou ter o TOEFL, ou ter o... Como é que é o nome do outro? O IELTS, tá? Só que o IELTS é bem mais caro para fazer. Geralmente o pessoal faz o TOEFL, que ainda assim é muito caro. É algo como $250 a prova, uma coisa absurda, assim. Exceção Portugal. Salvo engano, Portugal não precisa, até onde eu sei. Não precisa porque, enfim, só em português, né? Então, para os países que falam inglês, precisa ter proficiência em inglês. Aos países que falam francês, por exemplo, o Canadá, a parte francesa do Canadá e a França, precisa ter proficiência na língua deles, tá? Então essa é a quarta coisa, não é isso? Quarta coisa já? Eu tô perdido, nossa, hoje eu tô fazendo só cagado. 5. Precisa ter experiência em pesquisa, sim. Você precisa ter experiência em pesquisa para fazer o doutorado, obrigatoriamente. Iniciação científica, publicação de artigos, apesar de que eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas que aplicam, ou a maioria das pessoas que aplica, pode ser aplica ou pode ser aplicam, eu acho. A maioria das pessoas não tem um artigo publicado durante a sua graduação. Isso eu falo fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Então, se você fez uma iniciação científica, teve uma boa experiência, apresentou trabalho em congresso e tal, e tudo e tal, mas não tem aquele artigo, não tem aquela cereja do bolo, não se desanime, tá? Isso não é o fim do mundo. Muita gente, aliás, eu diria que mais de 80% dos graduandos estão nessa mesma situação que você. Além de experiência, você precisa de cartas de recomendação. Pelo menos nos programas que eu vi, é obrigatório você ter cartas de recomendação. Alguns programas pedem 2, outros programas pedem 3, e salvo engano eu vi um programa que pedia 4. Mas via de regra, 2 ou 3 cartas de recomendação. E quem é que pode dar minha carta de recomendação? Será que minha mãe pode dar uma carta de recomendação? Pode, mas não vai servir para o doutorado. Para outra coisa talvez sirva, mas para o doutorado não. Carta de recomendação tem que ser
de professores ou professoras que lhe orientaram na sua carreira científica. Tá? Carreira científica, nossa, tão bonito, né? Foi IC lá, tava lá lavando gaiola, tava coletando dado, aplicando questionário. Mas já é o começo da tua carreira científica. Então, pessoas que te ajudaram, que te orientaram, tá? Geralmente professores, pesquisadores e outros programas aceitam ainda pessoas relacionadas ao mercado de trabalho, tá? Depende muito do foco do teu doutorado ou do teu mestrado. Mas o importante é ter as cartas de recomendação. Lembrando que eu estou falando isso tudo para a área médica e biomédica, tá? As outras áreas é outro mundo, é outra coisa completamente diferente. A outra coisa que você precisa é de uma carta de intenções. O que é uma carta de intenções? É como se fosse uma cartinha que você vai convencer a pessoa que está lendo, que no caso é a galera que decide lá do programa, que você é melhor do que os seus candidatos para aquele programa. E é aí que está o pulo do gato. A maioria dos programas olham muito para essa carta de intenções. A forma como você escreve, a linearidade do teu pensamento, os teus argumentos. Se tu é muito, digamos, muito arrogante nas coisas que tu fala, enaltece muito os teus feitos, ou se tu, pelo contrário, subvaloriza os teus dados, subvaloriza a tua vida e, portanto, talvez não seja uma pessoa de ambições tão grandes, tudo isso, tudo, eles olham e eles têm um painel de pessoas para avaliar. Com certeza não com toda essa minuciosidade que eu tô falando, mas todos esses aspectos contam, tá? Então eu diria que essa carta de intenções é o documento mais importante que você precisa ter, que você precisa fazer na hora de aplicar para um doutorado especificamente. E mestrados também. E por fim, a última coisa é um currículo. Você precisa ter um currículo, tá? O Lattes é uma plataforma excelente para currículos. Inclusive, eu acho que o Lattes tinha que ser imitado no mundo inteiro, porque é uma coisa difícil você achar, às vezes, o currículo de algum professor. Apesar de ter algumas plataformas e que eu posso falar em outros vídeos se vocês quiserem. Se quiserem para eu falar de outras plataformas parecidas com o Lattes, deixa aí o comentário aqui embaixo que depois eu faço um vídeo, beleza? Então é isso que você precisa: interesse, tempo, proficiência, cartas de recomendação, experiência em pesquisa, carta de intenção, currículo. Eu tinha uma mão aqui, ó, 5, são 7 coisas, mais ou menos, 7 coisas. Sabendo tudo isso que tu precisa e tendo noção de que tu vai conseguir essas coisas, agora você precisa achar o lugar, ou melhor, achar a pessoa, que na minha opinião a pessoa é muito mais importante do que o lugar em si. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de alguma ajuda para quem está ouvindo, ou para quem está vendo. Desculpa eu não estar mais falando tanto sobre medicina, porque afinal de contas a minha vida está tomando outros caminhos, tá? Caminhos esses que na minha opinião são muito mais empolgantes. Mas quem sabe um dia eu volto aqui falar um pouco de medicina. Qualquer dúvida, por favor, manda inbox lá no Facebook, que geralmente sou eu que respondo. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de mais uma vez se inscrever e tchau. Tô com sono já.